professor? Oi? Uhum. Eu faço e a Larissa checa. Boa noite, Rafa. Boa noite, Lari. Sejam bem-vindas. Estamos iniciando mais um culto. Vamos dar uns 2 minutinhos. Os nossos irmãos irem chegando. Boa noite, Ângela. Graça e paz, tudo bem? Seja bem-vinda. Desafiar você aí, meu irmão, vai já compartilhando essa live com seus amigos, clica no aviãozinho aí embaixo, começa a compartilhar essa live para que ela possa chegar em mais pessoas. Às vezes uma pessoa que precisa de uma palavra de encorajamento, de fé, de esperança, é isso que o Senhor vai falar aos nossos corações aqui nesta noite. Então já vai lá, já compartilha essa live, clica no aviãozinho, manda lá para 10, 15 amigos, para que eles possam estar conosco. Boa noite, tio Nivaldo. Tudo bem? Vou dar mais um minutinho aqui, pessoal, para os nossos irmãos poderem estar entrando. Nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós somos muito gratos a Ti. Somos gratos por esse tempo. Somos gratos por estarmos aqui reunidos, ó Deus, em Teu nome. Podendo, Senhor Jesus, ter esse tempo de comunhão, de crescimento, onde, por meio da Tua palavra, Senhor, o Senhor fala tanto ao nosso coração. Palavra de encorajamento, de fortalecimento. Nós apresentamos diante de Ti a nossa vida, apresentamos diante de Ti as nossas necessidades, colocamos diante de Ti, Senhor Jesus, o nosso coração. E Te pedimos, ó Deus, fala conosco nessa noite, fala em nosso coração, ministre em nossas vidas, que seja um tempo de crescimento, um tempo onde a Tua palavra e o Teu Espírito Santo trabalhem em nossas vidas, nos levando, Senhor Jesus, a que a gente venha a enxergar quem nós somos em Ti. A Tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E nós tomamos posse dessa palavra nessa noite. Aleluia, ó Deus, que a nossa identidade em Ti seja ativada nesta noite. Que o propósito pelo qual o Senhor nos chamou seja ativado em nosso coração. Que a gente possa, Senhor Jesus, estar vivendo uma vida de acordo com esse propósito, de acordo, Senhor Jesus, com o chamado do Senhor para as nossas vidas. Nós te entregamos esse tempo, fala conosco, que a Tua alegria nos fortaleça, Senhor Jesus, e que os meus irmãos aí na casa deles possam ser fortalecidos, que os meus irmãos que estão aqui comigo nesta noite também sejam fortalecidos pela Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos cantar um cântico. A letra é não mais escravos. Então, se você às vezes quiser acompanhar e não souber a letra, procura no Google aí,
não mais escravos. Jesus está ministrando essa vida, essa música nessa noite, em nome de Jesus. Com uma melodia Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. Quando nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele, perfeito amor me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Ele abriu o mar. Abriu o mar para eu passar por ele, perfeito amor me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Declare que você é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Meu Deus que abre o mar. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou.
Aleluia. Aleluia. Boa noite, meus queridos, meus amados, a graça e a paz. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas na sua vida, pelo pleno conhecimento dEle. O que significa isto? Significa que na medida em que você vai conhecendo Jesus, na medida em que você vai conhecendo Deus de uma maneira experimental, esta graça e esta paz, elas vêm de uma maneira multiplicada sobre a sua vida. Amém, querido? Eu queria iniciar, antes mesmo de ir para a palavra, eu queria orar pela sua vida. Nós estamos vivendo dias, bastante difíceis, dias de incertezas, dias de insegurança, e até mesmo este cântico, muito propício, porque ele fala que Jesus, ele nos livrou de todo medo, E eu sei que estas incertezas, esse momento que nós estamos vivendo, muitas vezes acaba mexendo com o nosso emocional, acaba abalando o nosso emocional. Às vezes num dia você está bem, confiante, crendo, quando é no outro, diante de circunstâncias adversas, a fé é abalada e às vezes a gente se sente inseguro, preocupado, às vezes com medo, às vezes somos tomados pela ansiedade, quem sabe até pela depressão. Mas eu quero orar nesta noite para que todo cativeiro de medo, toda preocupação, toda ansiedade, toda depressão saia da sua vida em nome de Jesus. Pai, eu oro em nome de Jesus, eu tomo este nome que é acima de todo nome, e diante do qual todo joelho se dobra nos céus e na terra, e toda língua confessa o senhorio de Cristo. É com base neste senhorio sobre as nossas vidas e na autoridade do nome dEle, a Tua palavra, Senhor, declara que Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele levou sobre si todo o escrito de dívida, tudo aquilo que nos era contrário, Pai, e Ele nos trouxe uma tão grande e poderosa libertação, Pai. Então eu repreendo todo espírito de medo, eu repreendo toda preocupação, eu repreendo toda ansiedade, eu repreendo a depressão na vida de pessoas neste momento que estão me ouvindo, seus familiares, Pai, que o Teu poder venha sobre cada vida, entre em cada casa agora que estão nos assistindo, venha sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, Pai. Eu oro pela Tua igreja nesta cidade, aqui em Maringá, para que Teu poder libertador venha se manifestar de uma maneira prodigiosa, Pai, e as vidas sejam libertas e vidas sejam curadas, Senhor, neste momento, nesta noite, Pai. E eu oro já, desde já, para que a Tua palavra que vai ser semeada, que esta palavra prospere, Senhor, prospere, que ela encontre um coração como uma boa terra, Senhor, um coração quebrantado, contrito, que o Pai Celestial não despreza jamais. Eu oro, Pai, para que esta boa semente venha frutificar de uma maneira abundante na vida de todos aqueles que estão nos assistindo neste momento, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém, queridos. Eu queria falar nesta noite, como eu postei, no Instagram, no Facebook, eu quero estar falando ao longo de algumas semanas sobre identidade. Eu quero falar sobre a nossa identidade em Deus. Eu acho isto muito importante. Eu tenho falado já ao longo de muito tempo com relação a isto. Eu vou, eu volto, eu repito isto,
porque é muito importante. E eu quero abordar um aspecto muito importante com relação à nossa identidade. E eu queria começar este assunto perguntando: quem você é? Quem é você? Né? Quem é você? Né? Se você estiver assistindo essa live com alguém, com a sua família, né? Um pode perguntar para o outro e veja, né, que resposta cada um tem, cada um pode dar quando é perguntado com relação à sua identidade, quem você é, quem eu sou. Se você me perguntasse isso, eu poderia dizer que eu sou pastor Jimmy, que eu sou o Admir, filho do Nicolau com a dona Antônia, casado com a dona Cristiane, que está aqui comigo nesta noite, pai do Rafael e da Larissa, né, que estão participando aqui, nos assistindo, enfim. Na realidade, a gente acaba até, quando casa, perdendo a nossa individualidade, um pouco da nossa identidade, né? As coisas dizer nesta noite que você é o resultado das suas crenças. Você é o resultado das suas crenças. Você é o resultado do que o seu coração crê. Você também é o resultado das suas escolhas. Por quê? Porque você é hoje o resultado daquilo que você escolheu lá atrás, das suas escolhas. Então, é importante nós entendermos estas realidades, para que nós possamos nos posicionar com relação a isto. Então, deixa eu já colocar uma chave que é bastante interessante, que eu aprendi há alguns anos atrás, e é facinho de guardar. Tudo na nossa vida começa nos nossos pensamentos, começa na nossa mente. Então, cada pensamento nosso gera um sentimento, gera uma emoção. E cada emoção e cada sentimento, ele gera um comportamento. Então, eu penso, eu sinto e eu faço. Eu penso, eu sinto e eu me torno. Então, eu queria convidar você a abrir as Escrituras no livro de Provérbios, capítulo 23, o versículo 7. Eu queria dar uma base bíblica para isso que eu estou dizendo para você, né? Por que isso é importante? Já que isto funciona desta maneira, você pode definir, talvez o que você esteja colhendo hoje não seja o melhor para a sua vida. De repente, aquilo que você está vivendo hoje pode ser mudado. Mas como que eu posso mudar isto? Você pode mudar isto mudando a sua semeadura, mudando as suas escolhas. Como eu disse, você é hoje o resultado daquilo que você escolheu lá atrás. Então, se você quer mudar a sua colheita, se você quer um outro resultado, você precisa mudar as suas escolhas. Então, este texto de Provérbios 23, 7 diz assim, algumas versões falam desta maneira: e como você imagina na sua alma, assim é. Outras versões dizem, e assim como você pensa, né, na sua mente, assim como você pensa, assim é. Então, você é hoje o fruto daquilo que você pensa ser. Então, é algo para a gente avaliar, para a gente pensar com relação a estas questões. Uma ilustração pode ajudar você, pode clarear mais. Eu li uma ilustração bastante interessante. Diz que um ovo de águia, ele caiu pelo telhado do galinheiro dentro do ninho de uma galinha. E aquela galinha, quando voltou para o seu ninho, ela não notou que tinha um ovo maior, um pouco diferente dos ovos que ela estava chocando. Mas
ela não viu nada de anormal naquilo, e ela então chocou, continuou chocando aqueles ovos, e junto este ovo de águia. E quando os pintinhos nasceram, a águia também nasceu. Agora, você imagine, né, uma águia ciscando o terreiro de um galinheiro em busca de minhoquinhas, né? Algo que é totalmente contrário à própria natureza de uma águia. Mas ela foi criada como galinha. E quantas vezes ela, quando olhava para o céu e ela via águias voando numa grande altitude, e ela desejava no seu coração voar daquela mesma maneira. E na realidade ela era uma águia. Isto pode acontecer conosco, né? Deus nos criou com um propósito, e por não entender e por não conhecer esse propósito, muitas vezes nós vivemos aquém daquilo que Deus planejou. Domingo passado, falando com relação até um outro assunto que eu ministrei, mas eu falei da necessidade que você precisa aprender a viver por decisão e não por condição. Ainda mais no momento em que nós estamos vivendo, com toda esta pandemia, com esta crise econômica, financeira, né, resultado desta pandemia, esta vida de isolamento social, de impossibilidades, né? Então, é importante que você aprenda a viver por decisão e não por condição. Por quê? Porque se você viver por condição, você vai ser o resultado do meio em que você vive, do ambiente em que você vive e das circunstâncias que você enfrenta. Então, por isso que eu iniciei esta live, este culto, orando com relação ao medo, com relação às preocupações, com relação às ansiedades, porque muitas vezes ela vem, mas elas não podem permanecer. Então, se você viver por condição, você vai ser fruto do meio que você vive e das circunstâncias que você está vivendo. Agora, você aprendendo a viver por decisão, a fé é uma decisão. Então, decida crer na palavra de Deus, que esta é a palavra de Deus, é a verdade, e na realidade, isto daqui é o manual do fabricante, né? Assim como quando nós compramos um carro novo, vem um manual junto com a explicação dos funcionamentos, a função de cada botão, de cada tecla, de cada alavanca. É importante conhecer a palavra de Deus, porque nós vamos aprender princípios que vão nortear a nossa vida. E quando nós somos guiados por estes princípios, uma coisa é certa: a nossa vida ela vai passar por um divisor de água. Você vai ser radicalmente transformado. A sua vida muda quando você passa a viver de acordo com esta palavra. Então, este texto, né, um único versículo de Provérbios 23:7, fala de uma realidade, fala que há um poder, né? Nós somos influenciados até mesmo por aquilo que nós pensamos, tanto de maneira positiva quanto de maneira negativa. Aliás, domingo passado também eu falei, e é algo científico, o cérebro humano ele possui um cognitivo negativo. O que significa isso? Você vai aprender, de tanto eu repetir. É que o cérebro humano, ele tem uma inclinação para o negativo, para o ruim, para o mal. Não é? A razão muitas vezes
de tanta murmuração, de tanta queixa, de tanta reclamação. Olha a situação, a Covid está chegando, eu vou acabar pegando, eu vou ficar doente, se eu ficar doente eu vou morrer porque eu vou para o hospital e se eu não peguei eu vou pegar lá. Olha a crise, olha o desemprego, olha isso, olha aquilo. Isso é natural. Então, se nós não tomarmos consciência desta realidade e aprendermos a viver por decisão, e a decisão fala de crer na palavra de Deus, essa decisão fala de confiar em Deus, de esperar em Deus, de buscar em Deus, como nós vamos viver? Qual vai ser o nosso fim? Nós vamos acabar vivendo de condição e vamos ser fruto de tudo isso que nós temos vivido nesses dias. Só que Deus, Ele não quer assim, Ele não quer que isso aconteça, né? Então, é importante entender esta realidade. Eu sou fruto das minhas crenças, eu sou resultado daquilo que o meu coração crê, eu sou o fruto das minhas escolhas. Então vamos aprender a trabalhar com esta realidade, com a verdade da palavra, com os princípios. E aliás, como o Tiago falou a princípio, no começo desta live, clica no aviãozinho, manda para amigos, manda para conhecidos, dá um like, faz um comentário, glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque isto potencializa o alcance desta palavra. E quantas pessoas lá fora estão precisando disso que você está ouvindo nesta noite? Quantas pessoas podem ser abençoadas? Então, clica no avião, manda pelo menos uma meia dúzia de amigos, de parente, de colega de trabalho, mas abençoe vida. Este é o desafio. Isso tem queimado o meu coração nesses dias. O meu propósito é este, é ajudar vidas, é ajudar pessoas, é ajudar os filhos de Deus a entenderem estas realidades e terem as suas vidas transformadas. Isto é bíblico, é verdade de Deus. Isto funciona. Isto funciona. Creia, acredite nisto. Então, eu quero reforçar isto, eu quero mostrar isto, Eu queria que você viesse comigo para Gênesis, capítulo de número 1. Gênesis 1:1 é um texto, um versículo que fala do princípio da criação, como Deus criou todas as coisas. Gênesis 1:1, a palavra diz assim: e no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando nós vamos para o original, que foi escrito o Velho Testamento, o livro de Gênesis, no hebraico, e no princípio, este termo lê-se no hebraico Bereshit. Agora, para a gente entender o real significado de cada palavra no hebraico, é importante conhecer o seu radical. E o radical de Bereshit é Rosh, que literalmente significa na cabeça. Então, se a gente fosse ler no original hebraico que foi escrito, este texto de Gênesis, nós iríamos ler assim: na cabeça criou Deus os céus e a terra. Então, o que significa isto? Que antes de dizer, nós sabemos que tudo veio à existência pela palavra da boca de Deus, mas Deus
iniciou este processo de criação imaginando. Deus enxergou com a sua mente, né? Ele visualizou, ele mentalizou, né? Ele imaginou como seria toda a criação. Toda a criação. Então, o processo de criação de tudo que existe teve início na mente de Deus. Deus pensou, Deus mentalizou, Deus imaginou primeiro e depois isto veio à existência. Amém, queridos? Agora, vem para o versículo 26 deste mesmo capítulo, do capítulo 1. Gênesis 1, 26. Diz assim o texto: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todas as coisas que rastejam sobre a terra. E assim Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Sede frutífero, multiplicai-vos, enchei a terra, subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todas as coisas viventes que se movem sobre a terra. Então, como nós fomos criados? O texto é muito claro. Nós somos criados à imagem e semelhança do Criador. A imagem e semelhança de Deus. Com que propósito? Com o propósito de subjugar e de dominar. Quando nós vamos para o original, esta palavra dominar fala de governo. Então, o homem foi criado à imagem e semelhança do Criador, com o propósito de que ele governasse toda a criação. Se você depois quiser ler e ler os primeiros capítulos de Gênesis, você vai ver toda a história da criação. Então Deus, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto dia, criou todas as coisas, começou imaginando isto na sua mente e depois trouxe à existência, declarando, verbalizando. Domingo que vem eu vou falar sobre o poder das nossas palavras, não perca isto. Mas hoje eu quero destacar o poder dos nossos pensamentos. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, do Criador. Então, se foi assim, Deus dotou o homem também com esta capacidade. Aí, como eu disse, ele criou todas as coisas até o quinto dia. No sexto, ele criou o homem. Né? E por que ele criou o homem no sexto dia? Né? Eu até brinquei quando eu falo com isso, eu brinco falando que é para o homem não dar palpite, principalmente a mulher, né? Porque senão ia pôr o dedo, ia dar pitaco, né? Então Deus criou todas as coisas, depois ele cria o homem, depois vem o sétimo dia, que é o dia do descanso, do desfrute, onde Deus e o homem desfrutaram de toda a obra da criação. Mas importante nós entendermos, no versículo 2, no capítulo 2, no verso de número 3, diz assim: E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele ele havia descansado de todo o seu trabalho que Deus criou e fez. Então, no sétimo dia, Deus o santificou, o separou como um dia de descanso, desfrute. Ali encerrou a obra que Deus havia criado para fazer. E a partir dali,
começou a obra que o homem deveria fazer. O homem que Deus criou para continuar. Então, é uma parceria na realidade. A gente poderia dizer assim, Deus ele criou, né, todas as coisas, e a partir dali, o homem que ele criou começou a criar, começou a governar todas as coisas, né? Deus criou a terra, Deus criou a água, né? Deus criou a semente, aí veio o homem e arou a terra, semeou, regou. Então, é uma parceria. Então, nós precisamos entender que Deus dotou este homem, criado à imagem e semelhança dele, com esta capacidade. Com esta capacidade. Algo extraordinário. E poucos de nós têm este entendimento, mas é claro demais nas Escrituras. Então, há um poder criacional nos nossos pensamentos. Por isso que eu disse no princípio, você é aquilo que a sua mente, o seu pensamento pensa ser. Eu penso, eu sinto e eu me torno. Então, importante nós entendermos esta verdade e esta realidade. Por quê? Porque senão eu vou viver aquém daquilo que Deus me criou para ser e para fazer. Por que que eu fui criado à imagem e semelhança do Criador? Deus é Espírito. E qual é o propósito de nós termos este corpo? É sermos nesta terra, então, a expressão desta imagem e desta semelhança. Ser nesta terra a expressão do grande amor de Deus por toda a sua criação, principalmente pela criação singular que é o homem. Porque Deus criou todas as coisas e Ele olhou para aquilo que Ele criou e Ele disse, isso é bom. Mas quando Ele cria o homem, Ele olha para a obra que Ele havia realizado e Ele diz, isto é muito bom. Então, creia, você há alguém muito especial para Deus. E entenda que Deus planejou que você viva nesta terra, como um filho amado de Deus. E é importante entender o potencial que há dentro de você. Começando hoje a entender que você é o resultado daquilo que você pensa ser. Você é o resultado, é o fruto daquilo que você crê. Mas tudo começa pelo pensamento. Até aquilo que você crê começa por um pensamento. Cada atitude nossa, cada reação nossa começa com um pensamento. Cada escolha que nós fazemos começa com um pensamento. Então, você precisa aprender a viver por decisão, não por condição. Não seja fruto do meio em que você vive. Não seja fruto das circunstâncias que te cercam. Deus te criou com um grande propósito, de você ser nesta terra a expressão da imagem e semelhança dele. Este é o maior propósito para a sua vida. Creia nisto, receba isto nesta noite. Creia e entenda, né, que Deus tem grandes coisas para a sua vida. Então, não seja galinha, não viva como uma galinha, quando Deus planejou para você que você voe muito alto como uma águia.
Então, se você quer mudar o resultado daquilo que você tem vivido hoje, comece a mudar as suas escolhas. Comece a mudar a sua crença. Muitas pessoas creem no quê? Creem na sua capacidade, creem na sua condição, eles creem nos seus recursos, eles creem naquilo que eles têm, nos bens e empresas, no conhecimento, na sabedoria. Nós precisamos crer e confiar em Deus. Em Deus. Mesmo diante de circunstâncias adversas. Domingo passado, eu usando o texto da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 28, eu falava que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas. Mesmo as mais difíceis. Por quê? Porque mesmo a pior circunstância, mesmo a pior situação, Deus trabalha de maneira que aquilo seja transformado em bênção. Que algum benefício venha mesmo diante de uma adversidade. Por quê? Porque mesmo as situações ruins que nós passamos e que nós enfrentamos, de maneira nenhuma é Deus nos punindo. Mas Deus permite sim adversidades na nossa vida para nos corrigir, para nos ensinar. A própria palavra diz que Deus disciplina os filhos que amam. Nós, como pais, muitas vezes precisamos disciplinar os nossos filhos, para que eles não extrapolem limites que nós estabelecemos. Por quê? Porque nós amamos e nós entendemos que aquilo que nós estabelecemos para a vida deles é o melhor para eles naquele momento. Então, entenda que mesmo as adversidades na nossa vida têm um bom propósito. Deus está forjando Cristo na sua vida. Deus está forjando Cristo em cada um de nós. Deus não quer o mal de nenhum de nós. Pelo contrário, Ele quer o nosso bem. E tanto Ele nos quer, que Ele nos dotou de capacidades tremendas. Entre elas, que você possa aprender nesta noite, que os seus pensamentos têm poder de criar, de gerar. Então, vamos cuidar daquilo que permeia os nossos pensamentos. Isso é tão sério, né? E com isso eu quero encerrar e orar, que Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 8, depois você pode conferir, Filipenses 4, 8, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é puro, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisto pensais. Então, é tão sério, que até mesmo os cientistas, os estudiosos já conhecem, já estão começando a entender o poder que há no nosso pensamento, o poder que há na nossa mente, o poder de gerar, de criar, né? Então, assim como você pensa, assim é, assim se torna, assim vai ser. Então, comece a mudar a sua maneira de pensar. Não permita pensamentos negativos, pensamentos ruins. O teu cérebro tem essa inclinação, mas você pode aprender a decidir, caminhar e a viver por fé na palavra de Deus, de acordo com esta palavra. E eu garanto para você que você vai colher outros resultados. Então, cuidado com os seus pensamentos. Entenda que tudo aquilo que você pensa gera um sentimento, uma emoção, que gera um comportamento. Você quer mudar comportamentos? Muitas vezes nós queremos tratar e mudar comportamento,
Se você quer mudar um comportamento, algo que você não quer na sua vida, né? Que você mude a sua maneira de pensar. Encha a sua mente com a palavra de Deus, com as promessas de Deus, né? Creia nisto e você vai ver isto se transformar em realidade. Então, meu querido, minha querida, meus irmãos que estão me assistindo, aqueles que de repente pode ser a primeira vez que estejam nos assistindo através desta live. Cuidado com os seus pensamentos. Bons pensamentos vão gerar boas emoções, que vão gerar bons comportamentos, ou então você pensa, você sente e você vai se tornar aquilo. Então, este é o manual do fabricante. Vamos decidir viver de acordo com aquilo que está escrito aqui. Quero desafiar você, leia a palavra de Deus. Comece a ler. Se você nunca leu, comece pelo Novo Testamento. Comece a ler os Evangelhos de Jesus e você vai se surpreender com tantas coisas que Ele nos ensina, que a palavra nos ensina e tem o poder de mudar a nossa vida, de mudar os nossos resultados, de mudar a nossa trajetória, de mudar a sua trajetória. Eu quero declarar sobre a sua vida um milagre de Deus nesta noite. Um milagre de Deus. Eu quero lembrar também, né, se você foi abençoado mais uma vez, compartilhe com pessoas que você conhece. Eu quero lembrar também que a pastora Cris, toda sexta-feira, também está fazendo uma live para as mulheres. Né? Homem pode assistir, às vezes eu entro lá e assisto, mas ela está trabalhando assuntos específicos para a mulher, para ajudar a mulher neste momento que nós estamos vivendo essa sexta-feira. Ao longo já de algumas semanas, ela tem trabalhado a questão do medo, né? Então, participe você, mulher, toda sexta-feira, às 7 horas da manhã, né? É duro levantar cedo? Eu quero dizer para você que vai valer a pena. É duro assistir uma live de 40, 50 minutos? Vale a pena. Vale a pena. Então, se você quiser ver outras lives, eu tenho várias delas. Eu criei um canal no YouTube, então você pode digitar lá no YouTube Pastor Jimmy Avancini, você vai entrar no meu canal, lá tem vários vídeos de vários assuntos que eu tenho certeza vão abençoar a sua vida. E abençoando você, compartilha, dá um like, faz um comentário, porque isto ajuda a divulgar e a espalhar a palavra de Deus. Amém, querido? Então eu quero orar pela sua vida, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Tu és aquele que tem o poder de abrir os olhos do nosso coração, do nosso interior. Tu és aquele que tem o poder de transformar palavras, letras em vida, porque a palavra de Deus é o poder de Deus, é poder que traz salvação, é poder que traz libertação, é poder que traz cura no físico, cura na alma, nas emoções, nos sentimentos. Pai, eu oro por cada um daqueles que estão me ouvindo nesta noite, por cada casa, por cada família. Eu quero abençoar estas vidas, Senhor, no Teu nome, que Teu Espírito venha, toque, que a Tua palavra, que é poder, entre em cada coração nesta noite e transforme cada vida, a vida do marido, da esposa, dos filhos. Que a bênção de Deus entre neste lar, neste momento, Senhor, visita de uma maneira poderosa, em nome de Jesus.
Pai, eu sei que muitos estão padecendo necessidades, circunstâncias contrárias. Pai, eu oro por cada um, para que o Senhor venha de encontro com cada necessidade nesta noite, Pai, e que a Tua mão de graça, de misericórdia, de bondade, seja sobre cada vida, cada família, cada casa, que todos sejam abençoados. Espírito, ilumina o entendimento de cada pessoa que ouviu esta palavra. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus, que eles possam entender que os nossos pensamentos têm poder de criar, de gerar coisas, tanto negativas quanto positivas. Então, que usando os seus pensamentos, cada um possa mudar a sua trajetória, os seus resultados, levando cada um a fazer escolhas melhores, de acordo com a Tua palavra, Senhor, de acordo com as Tuas diretrizes, Pai. Mas eu quero te pedir, abençoa de uma maneira sobrenatural, que cada um seja renovado e fortalecido no seu corpo, alma e espírito, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da glória de Deus. Amém. Diga amém, meu querido. Amém. Deus abençoe você, né? Que você tenha uma semana de vitórias, de avanços, de conquistas e, acima de tudo, que você comece a mudar a sua semeadura, mudando os seus pensamentos, que vão mudar as suas escolhas, que vão trazer novos resultados, que você possa viver a vida plena que Jesus veio trazer para você, ao vir neste mundo, nesta terra, e ao dar a sua vida naquela cruz, por sua causa. Foi por você que Ele morreu, por amor à sua vida. Então, receba isto. Que você tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém.